E, Ricardo, se fosse para escolher três empresas que pagam dividendos e por quê? E por qual motivo? Aí, legal. Ó, três empresas que pagam dividendos, vamos lá. Eu sempre gosto de tentar buscar aquelas que tenham mais segurança, mais solidez, até porque a gente está falando aqui para um público no geral que precisa estudar um pouquinho mais, Sim. né, para tomar suas decisões de investimento, né? A gente não faz recomendações, mas se você olhar aquelas empresas que historicamente pagam mais e que sejam maiores, vai trazer mais tranquilidade. Então, se a gente olhar para empresas como Itaúsa, Itaúsa sempre paga bem, uma empresa muito sólida. Não vai ser a empresa que paga o maior dividendo do ano, mas vai trazer dinheiro, né? Se a gente falar em empresas que pagam mais que 6% ao ano, acho que já dá para ficar bem tranquilo. Então, uma empresa do setor financeiro, excelente. Uma empresa do setor elétrico, acho que também vale a pena pensar, né? Então, a gente tem, por exemplo, CEMIG, que paga muito bem. A gente tem Taesa, a gente tem Transmissão Paulista. É, acho que é setor de seguros também dá para pensar. Porto Seguro é uma empresa que pouca gente fala, mas ela também tem uma boa gestão. Enfim, estamos bem servidos de empresas de dividendos por aqui. Empresas de dividendos são uma das melhores coisas de investir em empresas de dividendos, né, Ricardo? Sim. Porque realmente, quando você pega ali, você diversifica bem as empresas, você consegue fazer um fluxo que você recebe dividendo todo mês, né? Uhum. Então você vai receber de fundos imobiliários todo mês, e alguns meses você vai receber um pouquinho a mais por conta de alguma ação específica pagar um pouco mais. E do setor de energia, você gosta do setor de geração ou distribuição? Ou O, qual que é o setor que você mais gosta ali quando a gente da fala parte? do setor de energia elétrica, o mais previsível é o de transmissão. A gente tem a geração de energia, né, que então são hidrelétricas na sua maioria, pode ser eólicas. Tem a transmissão, ou seja, aquelas torres de energia que ficam lá nas estradas. E tem a distribuição, que é esse posto que fica mais próximo das cidades que leva a energia da torre para a sua casa. O mais previsível de todos é a transmissão, porque já está contratado, né, esse lucro que a empresa vai ter. Ela precisa ganhar os leilões e aí ela contrata esse lucro, é só ela produzir, né, fazer essas torres e entregar o que ela tem para entregar. Então é muito, muito estável. E as maiores nesse setor são Taesa e Transmissão Paulista, né? Embraer também tem uma boa fatia, mas a Embraer tem de tudo, né? E aí, por ser estatal, também ela tem um pouquinho mais de volatilidade. Então, esse setor de transmissão, ele é o filé do setor de energia elétrica no Brasil. O filé mignon, né? Sim. E o legal que você falou, né? Ele recebe só por ter os postes lá, Exato. as torres, né? É Isso. gigante. E eu gosto bastante também. Ô, Ricardo, e eu tô fazendo uma carteira pra minha filha, né? Ela tem 2 anos. E Legal. qual conselho você daria pra mim, assim? Cara, 2 anos Ela você tem, tem prazo, né? ela tem 2 anos e eu vou fazer uma carteira pra longo prazo ali pra ela. Exato. Você tem no mínimo E mais que 10 anos para tem, gastar ixi, esse bem dinheiro aí. tranquilo aí. Olha, eu posso te falar, eu colocaria bastante investimento em ações na sua carteira, viu? Acho que ações vai dar um potencial, uma Eu acho, potencializada. eu acho. Tem alguns estudos, eu tenho lido bastante, tem o estudo acadêmico lá nos Estados Unidos, ele é muito grande, né? Porque a bolsa lá já é muito mais histórica do que Sim. aqui no Brasil. E vários estudiosos, eles mostram esse investimento em ações no longo prazo e eles superam muito a média. E aí, como você tem o longo prazo, você pode adicionar mais risco, né? E aí eu não estou falando empresa de dividendo, não. Eu estou falando daquelas empresas de menor tamanho de mercado, De small caps small mesmo. caps, porque essas aí dão retornos exponenciais, né? Tem um estudo lá nos Estados Unidos que ele se chama Three-Factor Model, que ele estuda 3 fatores que fazem com que comprovam ações que superam a média, né? Então, são essas ações que ganham mais do que um índice, um Ibovespa da vida, por exemplo. Seguindo esses 3 fatores, são o beta da ação, ou seja, a sensibilidade de risco Quanto que dela ela varia, né, em relação ao ao, índice ao índice? principal de referência. Então, beta, ou seja, ações um pouco mais arriscadas tendem a performar melhor. Então, outro dia eu até fiz um vídeo que eu comparei, por exemplo, ações da Vale. A Vale é uma empresa mais sólida, né? Então, o beta dela acho que é 0,8. Ações da Via, né, antiga Via Varejo, tem o beta 1,56. Acima de 1 vai ficando mais arriscado, abaixo de 1 vai Qualquer ficando mais coisa seguro. sobe ou desce. Exatamente. Então,
Na teoria, um dos fatores é quanto maior o beta, maior a chance de ter esse retorno a longo prazo. A não ser que a empresa quebre, né? Sim. Então aí você precisa ir para os outros fatores para ir ficando mais tranquilo. Um segundo fator que é muito importante também, o preço sobre o valor patrimonial, Sim. né? Então, comprar a um preço justo, né? Quanto menor for esse PVP também, né? O valor contábil e o valor de mercado, porque senão você compra muito caro. E aí, no longo prazo, você não supera a média porque você pagou caro. E o terceiro ponto é justamente o tamanho da empresa, né? Essas empresas de menor tamanho, elas podem ser mais exponenciais. E aí a gente consegue ver bem se a gente fazer mais uma vez uma comparação com o setor financeiro, né? Qual a chance do Itaú dobrar de tamanho? Nossa, zero. Zero. Do Itaú ter 100% de valorização das suas ações. Cara, é muito difícil, muito exatamente. difícil. Agora um banco pequeno, um banco, Sei lá, banco ABC, Banco ABC. Banco Pan, o BTG eu acho que já não se encaixa mais porque ele já está grande. Mas essas empresas pequenas podem dobrar de tamanho. E aí é uma valorização de 100%. Caramba, E legal. aí o longo prazo ele é muito benéfico para esse tipo de estratégia. E você fez algum estudo e encontrou alguma empresa que você falou, meu, essa empresa que se encaixa nesse estudo? Sim, aqui no Brasil tem muitas, né? A gente, lá dentro do meu curso, né, do meu treinamento, eu tenho uma equipe de análise ali que ajuda os alunos. Então a gente fez até uma carteira recomendada justamente com essa estratégia, né? E está com um retorno absurdo, assim. Em 2023 está com um retorno muito bom. E para um backtest de 5 anos, superem muito o Ibovespa. Então funciona aqui no Brasil também. Legal. Né? Então essas empresas small caps, eu acho que é o melhor caminho para pensar. Que é a saída, né? Pensando. E seria legal também investir no Small 11 ali? Pegaria uma média das... Existe essa tendência dele superar o Ibovespa também, só que em janelas maiores, porque é muito mais volátil. Né? Quando você compra um Small 11, você está comprando uma cesta com várias ações. Algumas vão bem, algumas vão mal também. Eu não gosto muito de índice. Eu acho que é bom assim, mas para quem... Eu gosto de índice lá para fora. Uhum. Lá fora, pô, tem 6 mil ativos. Como que eu vou escolher a dedo ali o ativo? Sim. Eu acho muito difícil, mas aqui dentro do Brasil eu consigo olhar para uma empresa, entrar no site de RI, ver o que ela tá fazendo ali, ver o que os analistas estão falando da empresa. Mas você concorda que você precisa de um pouco mais de tempo, né? Para analisar, né? Para entender que se você comprar um índice, cara, é melhor do que nada. Você comprou um índice e tá rendendo ali, vai render na média. É muito melhor render a média do que ficar abaixo da média. Entendeu? Então, verdade. E se você pegar todos esses índices em janelas grandes, eles tendem a valorizar. Agora, um Small 11, por exemplo, é mais arriscado. É muito sobe e desce. Eu preferiria escolher meus ativos. Escolher fazer o stock picking ali bonitinho, né? Exatamente.